Boa. Boa, bacana, bora lá. Bora lá, então. Atualmente a gente tem trabalhado no agronegócio, né? Trabalha com agricultura, Certo? mas a gente também tem olhado bastante a questão de imóvel para recompra, para alavancar, até para comprar mais imóvel mesmo, né? Uhum. E atualmente o meu pai, ele tem investido bastante tempo num projeto e tá até se especializando no projeto e tal, para comercializar e talvez abrir uma empresa agora, né? Só que na abertura dessa empresa, esse material que ele está projetando, no caso, até a questão de patente, a questão de começar a dar início ao projeto, começar a Uhum. fabricação desse material que ele vem desenvolvendo, né? Vai precisar de bastante, de uma certa ingestão de dinheiro, né, ali para Boa. começar o projeto. Daí Ele vai eu precisar de um sempre recurso vinha para dar o start estudando, inicial, né? sim, e daí eu sempre vinha estudando essa parte de consórcio para alavancagem. Por exemplo, a gente consegue vender um imóvel para a gente mesmo, talvez, né? Não sei como funciona isso, Boa. eu vi bastante vídeo sobre isso, até estava vendo questão de contemplar consórcio, conseguir contemplar consórcio mais ligeiro, e estudando essas coisas para Para ver como consegue né, para a gente levantar ir isso daí, alavancando, né? ter até um dinheiro a um custo, um juro mais barato, né? Porque o consórcio é o dinheiro mais barato que tem, né? Agora, Exatamente, se a gente for perfeito. partir para financiamento, algo desse tipo, a gente até tem financiamento, o problema é que financiamento o juro mata, né? Eu costumo falar assim, é muito bom para ajudar, mas sangra a empresa até o máximo que dá. Ele vai te sangrar o É, tanto que der para poder para sustentar o banco, né? Mas que bacana, cara. uhum. Aí, ó, deixa eu entender. Aí no agro, vocês trabalham com que produto? Vocês trabalham com produção do quê? E que lugar que é? Eu tô vendo pelo seu sotaque, você é do sul. Eu sou do Sul, eu sou de Santa Catarina aqui. Ah, boa. É, a Mané, gente, a só gente que tem uma, não é manezinho da ilha. a gente tem alguns negócios aqui de soja e cebola, né? Mas também Legal. meu tio agora mudou para o Tocantins e a gente está meio se associando e trabalhando no Tocantins, tipo, no Tocantins também, sabe? Perfeito. Muito bom. Muito bom. Que legal, cara. Bacana demais. A água é muito fera. E você falou imóvel. Vocês têm imóveis no nome de vocês ou da empresa, da fazenda? Obviamente vocês têm as fazendas, os sítios Tem, eles são de vocês, obviamente. sim. Só que hoje a gente Cortou aqui para trabalha mim. tudo com o próprio CPF, né? PJ mesmo para IPJ, a gente está pensando em abrir no caso desse projeto para o agro mesmo, né? Ele até pode ser vendido, mas ele é um produto mesmo Uhum. que ele pensa em vender, né? Sim. Mas os imóveis estão no nome de quem? E quais imóveis que tem? Eu estou fazendo essas perguntas porque, assim, você já deu uma estudada, você sabe que a gente vai precisar de imóveis para a gente alavancar recursos usando o consórcio. Eu Sim. vou te desenhar como que a gente faz isso. E aí eu estou te perguntando porque a gente consegue usar qualquer imóvel. A gente pode usar casa, terreno, Aham. pode usar a própria fazenda. Então a gente consegue usar o que quiser. Eu estou perguntando mais para eu ter uma noção do que tem de imóveis, de valores e para ver até onde que a gente consegue chegar com essa alavancagem, entendeu? Então, deixa eu ver. A gente tem. A maioria dos imóveis estão no nome do meu pai com a minha mãe. Eu até fui ver isso, só que na questão de consórcio para descendente, eles não vendem, né? Tipo, o imóvel no meu nome, eu tenho um que é no Tocantins, sabe? E no caso, esse imóvel eu poderia vender para o meu pai, né? Com consórcio, no caso de CPF, assim. Ou compensa mais eu abrir uma empresa para comprar esses próprios Não, imóveis. a gente tem uma saída muito melhor. Você não precisa nem fazer isso. Não precisa nem comprar de um para o outro. Reduz muito o custo de documentação. Eu vou te mostrar isso, mas a gente usa de uma outra estratégia. Eu posso pegar um imóvel que está no seu nome, por exemplo. Primeiro, posso colocar a carta no seu nome. A transferência dessa carta entre parentes de primeiro grau não tem custo, então poderia depois transferir para o seu pai, para sua mãe, do jeito que você quiser, não tem custo nenhum. Mas a gente Aham. usa o seu próprio imóvel
Dependendo do imóvel, a gente usa o seu próprio imóvel e a gente usa ele como garantia e saca o valor da carta e te entrega. Você não precisa fazer uma Ah, com sim. você comprar a carta no seu nome e aí você comprar o imóvel do seu pai, aí o dinheiro, não, você não precisa fazer isso. A gente dá a entrada como se fosse fazer uma reforma, aí eu te desenho isso bonitinho, então fica muito mais simples essa operação para você, entendeu? Então por isso que eu estou perguntando, porque por exemplo, se os únicos imóveis que tiver for sítio ou fazenda, Ah, isso aí fica. é um caminho. Se for, não, eu tenho apartamento, tem a casa que eu moro, tem a casa que meus pais moram, aí é um outro caminho, um pouco mais simples, sabe? A gente tem um imóvel urbano, no caso, que é no Certo? Tocantins, e daí aqui tem as mais tipo sítio, né? Que aqui no Aham, sul as propriedades são mais pequenas, não chega a ser fazenda, né? Mas esse entendi. daí E- tem alguns daí, só que daí a casa urbana do Tocantins está no meu nome e do meu primo, no caso. É certo. metade do Ah, terreno os e imóveis estão todos quitados? Ou tem alguma dívida deles? Tem os algum quitados, sim. financiamento? Tudo quitado. Nenhum indígena. A casa no Tocantins vale quanto? Pode ser mais ou menos, só para a gente ter um norte, tá? Assim, por avaliação. Passou um cara na frente e ofereceu 500 mil para nós. A gente comprou por 300, eu acho, e ele passou na frente e ofereceu 500, mas a gente não quis vender porque acho que vai valorizar mais, sabe? Boa. E Mas vale bem mais que os 500. sítios aí no sul? No Tocantins, que é uns 500 também, daí juntar dois ali deve dar 1 milhão, mais ou menos. Eu perdi, cortou um É, pedaço aqui, eu perdi. tem mais um de 1,5, mais ou menos. O sítio? É, Dois que dá 1 milhão e outro dá mais 1,5 milhão. Então teria mais aí 1 milhão, 2,5 milhões mais ou menos. Mais os 500 mil da casa lá Tocantins, daria mais ou menos uns 3 milhões em imóveis. tem mais algumas, esses são os principais, né? Ah, tá jóia. Show de bola, perfeito. Bacana demais a conta. Porque a ideia, o que que é? Só para eu ter uma base para o que eu vou te apresentar aqui agora, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui. Primeiro, meu, Uhum. bacana demais. Quantos anos você tem, bicho? Eu tenho 21. Cara, isso é bom demais. Parabéns, viu? De verdade mesmo. É bom ver um cara novo assim, já focado em negócio. A gente só vê a molecada perdido no mundo. Não, tem que focar em construir patrimônio, cara. Isso é bom demais. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu vou compartilhar a tela aqui, o Emerson. É o seguinte, a, a primeira coisa que eu vou te falar é assim: aqui na Eu sempre Demicon fui. a gente trabalha com crédito, com dinheiro, tá? O que você vai usar esse dinheiro para a gente, você vai definir aí, tá? Eu vou falar um pouquinho. Se tiver dando algum problema de áudio, assim, você me avisa que eu volto, tá? Para mim aqui tá um pouco Uhum. picado. Eu não sei se está indo, se tá saindo bem aí para você ou não. Cada passo fica parecendo uma moça ali, não sei se é normal. Acho que é você. Tira a câmera. Tira a câmera vocês, talvez todo mundo tirar a câmera para a gente Melhorou diminuir o vídeo agora? aqui. Para ver se Tá melhora vendo mais. tá vendo a apresentação escrita Demicon? Ah, ficou bom. Boa, beleza então. Show de bola, ó. Isso, tô vendo. É o seguinte, a Demicon, ela é uma empresa que ela já existe há mais de 30 anos, tá? Vai fazer 32 anos agora de empresa. A nossa matriz fica em Curitiba e ela começou como uma construtora. Aqui Então, perto. aí é pertinho, eu tive aí em Curitiba agora vai fazer uns 15 dias. Eu estava aí no evento da Matriz. Fica ali no Batel, o escritório nosso, estão ampliando pra caramba lá. Começou como uma Eu até andei construtora. ali. Eu já andei pelo Cara, para mim tá muito ruim, hotel Demo. ali. É, Boa. é, Ali é bacana demais. é. É a Mas região o exame agora, é esse a dia. região mais nobre ali de Curitiba, pô. Região mais nobre de Curitiba. Eu acho que é Aham. bom jogar. Acho que é bom. Deixa eu só fazer um negócio aqui.
compartilha do seu celular lá para a TV. Eu vou jogar só uma TV, todo mundo desconecta. Vocês acompanham ali pela TV a apresentação. Ontem muito... aqui em João Pessoa deu uma descarga, cara, e a rede de internet aqui deu um BO danado, caiu, hoje está bem ruim. A minha preocupação é você não estar ouvindo bem aí. Mas enfim, vou continuar contando um pouquinho aqui da Demicon. A Demicon, ela começou como uma construtora, só que gerou consórcio para gerar recurso para o pessoal comprar mais imóveis. Essa que foi a ideia. Só que ficou tão maior o produto consórcio que eles praticamente pararam de trabalhar a construtora. E aí foi só com o consórcio. A gente, nos anos 2000, a gente comprou a que era a maior administradora de veículos da época, tá? Eu vou até colocar aqui, ó, que era a maior administradora de veículos da época. Deixa eu tirar esse aqui, fazer um negócio. Então, ó, essa família, ela está dirigindo a empresa até hoje, segue dirigindo a empresa até hoje. Tá? Que é a família Tchaikovsky. E a gente hoje, nos anos 2000, a gente foi e comprou essa empresa aqui, que é a Conseg. A Conseg, ela era, na época, a maior administradora de consórcio de veículos do Brasil. A gente foi e comprou ela. Só que quem era dono dela era o Roberto Justus. Aí, o que a gente fez? Ele vendeu a Conseg, mas entrou como sócio da Demicon. Ele tem uma participação, deve ter uns 10% ali, através da Tricorp, que é um funding dele, é um fundo de investimentos, um private equity dele. Então, hoje ele tem uma participação dentro da Demicon. Depois a gente recebeu um aporte desse fundo aqui, que é o 23S, que é uma junção do Grupo Votorantim com o fundo Temasek. Esse fundo Temasek, ele é um fundo soberano de Singapura. Então, é um pessoal que investe fora do país e a gente tem um aporte deles. Com isso, a gente se tornou a maior administradora de consórcio do país. Hoje, a gente só perde para 2 bancos, tá? Banco do Brasil e Caixa Econômica. O resto, a gente está na frente de todos. Se você pensar de consórcio, a gente está muito na frente de todos eles. Para ter uma ideia, a gente tem 3 braços de atuação, tá? A gente tem um braço que a gente cuida de... Deixa eu dar um zoom aqui. A gente administra consórcio de outras marcas. Então, você vai lá, por exemplo, você trabalha no agro, New Holland é uma das maiores empresas que tem implementos agrícolas, né? Tratores, colheitadeiras. Eles vendem um consórcio New Holland lá. No entanto, é só a cara deles. Porque todo o grupo, atendimento, gestão das cotas, administração, contemplação, é tudo feito por nós. Então, o consórcio... O consórcio... então a Demicon, no caso, no caso lá é só a fachada da New Holland. Se eu fosse comprar, era da Demicon mesmo, no caso. Aqui eu tô falando direto na fonte, no caso. É exatamente isso. É exatamente isso daí. Eles vendem lá simplesmente a carinha deles. É só a força comercial deles. O resto tudo é nosso. Então, isso da New Holland, da Iveco, do Librelato. Por exemplo, Mitsubishi e Suzuki, a gente trabalha já há mais de... Eu estou entrando no outro... Esse aqui. Com o Suzuki e Mitsubishi, a gente trabalha há 26 anos fazendo o consórcio deles. Então, você imagina o tamanho que é uma empresa para a gente estar há 26 anos fazendo o consórcio da Mitsubishi e da Suzuki. É uma coisa gigantesca, né? E tudo isso para quê? Para a gente poder levar para pessoas, a gente chama de white label, né? Pessoal, já estou colocando lá na TV, ó. E se vocês quiserem desligar os telefones e ficar só lá, aí alivia. Aí, o que acontece? A gente faz isso há mais de 26 anos. Cara, quero comprar uma caminhonete lá na Mitsubishi. O consórcio deles é nosso.
quero comprar um carro na Suzuki, um Jeep, é nosso. E fora outras empresas. Então, por exemplo, a gente patrocina, tem um consórcio do Coxa, agora tem do São Paulo, do Vitória da Bahia, do próprio Curitiba, né? Do Santos Futebol Clube. A Popcom é uma empresa do Grupo Massa, aí do Paraná, por exemplo, né? Do Ratinho. Então, é a gente que faz o consórcio deles. Então, tem uma série de produtos de empresas que vendem consórcio, mas é só a cara deles. Ah, quero comprar um quadriciclo para rodar aí os sítios, para acompanhar a produção, compra lá na CF Motos, é nosso consórcio também. A gente tem uma linha de crédito Uhum. que funciona muito forte no Paraná, porque é um produto mais embrionário, então eu nem falo muito, é uma parte de equity que a gente não trabalha muito forte. E a cereja do bolo é o consórcio investimento mesmo. O que que a gente consegue fazer com isso? A gente tem uma linha de serviços que o pessoal faz cirurgia plástica, faz formatura, faz viagens, tá? A gente tem uma linha de veículos. Em veículos a gente pode comprar desde moto até drone para fazer pulverização. A gente tem alguns clientes, por exemplo, aqui em Aham. Rondônia, que estão pulverizando as plantações de soja, de seringueira, de cana, com Com drones. drone. Com drone, aqueles drones Esse eu já está gigantão. aparecendo bastante aqui, Massa demais. tá aparecendo bastante aqui na região. E até a questão de caminhão ali que foi falado, é só Iveco mesmo ou de outras marcas, pode ser também. pode ser de outras marcas também, de qualquer marca. Pode ser Volvo, pode Uhum. ser Iveco, pode ser, sei lá, É que lá no, Volare. Aham. É que lá no Tocantins a gente vai acabar precisando daqui um tempo, né? Até essa. Para Massa. colocar a Então, produção o lá, né? quanto, o quanto antes você começar no consórcio a planejar, mais barato fica o dinheiro. Mais barato. Uhum. E aí, a carta de crédito é dinheiro. Você pode comprar o caminhão que você quiser. Caminhões até 10 anos de idade. Ah, Pode comprar pode de ser usado zero, também. pode ser usado também, até 10 anos. Eu andei dando uma estudada sobre leilão também. E aparece muito, que nem caminhão para lá, que é caminhão para propriedade, Aham. é um caminhão de leilão que você consegue comprar barato e fazer a manutenção dele ali, ele ficava num custo bem bom. No caso, daí eu consigo comprar no leilão esse caminhão e recomprar ele com consórcio para. Ó, você consegue fazer o seguinte, isso é uma coisa que só a Demicon faz, tá? O cara é ultra novo, a gente acabou de voltar lá de Curitiba da convenção e só a gente faz. A gente consegue usar o consórcio para pagar o leilão. Só que O leilão mesmo. qual que é a ideia? Você precisa ter a carta aprovada, a carta contemplada antes do Sim, leilão. Então, vamos sim. supor, você comprou Isso. a carta, contemplou, fica com a carta contemplada. Aí você vai no leilão, arremata no leilão, você tem que pagar com o seu dinheiro e a gente te reembolsa. Ah, sim. Não dá para sair da administradora direto para o leiloeiro. Então, Daí, nesse caso de pagamento, eu tenho que pagar o bem inteiro ou se eu conseguir arrematar parcelado, daí consegue fazer aquele interveniente quitante ou não? boa pergunta. Posso te confirmar isso depois. Porque até onde eu sei, a gente consegue fazer com a quitação. Você arrematando Uhum. ele no valor à vista e a gente À fazendo vista e daí. a reposição à vista, exatamente. Tá? Porque isso é uma brecha da lei que ninguém sabe usar. Agora, quando você arremata ele no parcelado e fazendo interveniente Mas quitante, eu essa não de ter o sei. consórcio contemplado. É lindo, Aham. é lindo. A gente consegue fazer isso e ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Tanto que a gente abalou o mercado de leilão porque os caras, não dá para fazer. Aí um diretor nosso foi lá e fez. Porque dá para fazer. Então, assim, Aham. é bem Mas legal. Mas dá é para bom a gente saber disso, que é organizar, mais. tá? Dá para a gente organizar. E aí, dentro do consórcio de imóveis, a gente consegue, através da carta, comprar, construir ou reformar. Eu quero adquirir um novo sítio, eu quero adquirir uma nova fazenda, eu quero adquirir uma casa, um apartamento, consegue. Eu tenho um terreno, quero construir, consigo. Daniel, eu estou aqui, cara, eu estou produzindo soja, obviamente você vai saber disso muito mais propriedade do que eu conheço um pouco que eu estudo. O mercado de soja brasileiro, a maior dificuldade deles não é a produção, é a estocagem depois. A gente tem muito mais soja do que silo para estocagem. A gente consegue liberar No crédito para caso do construção de Tocantins. silo. É isso, não é? Aham. No caso do Tocantins,
muito escasso silo, e até aqui no sul não tem esse carguinha de soja. Eu teve que ter que ir lá, silo tá escasso ainda, né? Então, imagina você pegar a propriedade de vocês lá, construir um silo enorme que dá para estocar a sua produção e você alugar para estocar a produção de outros. Sim. Entendeu? A questão de contemplação desses consórcios, como Pronto, funciona daí? eu vou chegar aí para te falar sobre a contemplação, tá? Dentro da reforma, a gente pode pegar qualquer imóvel que você tenha, e aí você vai entender a estratégia. A gente pode pegar qualquer imóvel que você tenha e utilizar ele como garantia para sacar o valor da carta. Então, até 80% do valor do imóvel, eu consigo sacar e te liberar em dinheiro na sua mão. Tá? Ele caiu? Boa. Então, Nesse imagina, caso, aqui não é uma venda do imóvel, é uma reforma? a gente dá a entrada como se fosse uma reforma, Emerson. E aí, só que na Demicon você não precisa confirmar que você fez a reforma de fato. Então, a gente vai fazer a avaliação do imóvel, ele vai ficar Sim. alienado, a gente libera o crédito na sua conta, você pega o dinheiro e faz o que você quiser. E é isso aqui que o pessoal usa para capital de giro, para investimento, para fazer aplicações, para fazer qualquer coisa com o Nesse, dinheiro, tá? Então a gente vai liberar o dinheiro. Por isso que nesse eu caso, perguntei os o valores aqui que imóvel. você tem. Pode falar. Nesse caso, o imóvel vai ficar como garantia do consórcio. Exatamente. E vai ficar como garantia para a Demicon mesmo ou... O imóvel continua no seu nome, alienado para a Demicon. Aí a sua obrigação é só continuar contribuindo com as parcelas. Isso. Então não precisa fazer transferência do imóvel para ninguém, não precisa fazer de conta que você está comprando o imóvel do pai, não há nada disso. Tá? Então, a estratégia que a gente vai usar para essa operação sua é exatamente essa. É exatamente essa daqui, tá? Bom, um pouquinho sobre a Demicon. Hoje esses números aqui já estão ultrapassados, eu preciso corrigir essa apresentação. Hoje são mais de 70 bi sobre nossa gestão. A gente tem muito mais cota comercializada do que cliente, que os clientes compram muito. Sobre o mercado de consórcio cresce 12, 13%, a Demicon vai crescendo mais de 46% ao ano. Então, por quê? Porque na Demicon a nossa cultura é diferente. A cultura nossa é de entregar crédito. E quando a gente trabalha entregando crédito, a gente traz muito resultado para a gente. A gente traz muito resultado para o cliente anima, compra mais cartas para investir mais, alavancar mais dinheiro, assim vira uma bola de neve para ele também. Hoje, todos nós, né, somos protegidos por essa lei, a Lei 11.795 de 2008. Então, ela regulamenta o consórcio, ela protege o consórcio, tanto o consorciado quanto as administradoras, as boas administradoras. Então, todo mundo é protegido pelo Bacen hoje. E a ideia do consórcio é um dinheiro barato, porque é uma vaquinha. Né? Imagina todo mundo entra num grupo, é uma vaquinha, todo mundo casa uma graninha ali todo mês, e a gente sorteia alguém que vai fazer um churrasco ou que vai ter acesso ao bem naquele mês. Esse é o jeito mais simples de entender um consórcio. Por isso que ele não tem juros. A gente só cobra uma taxa de administração que é diluído em todo o prazo e aí o custo fica muito, muito barato. Ao contrário do que o pessoal pensa, ele é totalmente previsível, a gente consegue trazer uma previsibilidade para essa operação muito grande, tá? Por quê? Porque tem muitas formas de contemplação e aí isso facilita demais para a gente poder prever algum caminho. E aí a gente vai estruturar um projeto de acordo com aquilo que você precisar, de acordo com a sua condição. Eu quero contemplar mais rápido, vamos dar um lance mais alto. Aí eu vou te falar as formas que a gente tem para contemplar esse dinheiro aqui, que talvez esse seja o grande segredo aqui da Demicon, sabe? São todas as formas de contemplação que a gente tem. Então, a ideia é, bom, sorteio, todo mundo concorre no sorteio. Se a parcela está em dia, se a contribuição alimensal está em dia, vai concorrer no sorteio. Então, o próximo sorteio, por exemplo, de imóveis é agora nesse sábado. Então, vamos imaginar, sei lá, saiu sorteado aqui o número 1.500. Então, quem tiver o número 1.500 vai ser o contemplado. Então, cada cota tem um número como se fosse um RG dela e vai com ele até o final.
tá? E essa é a primeira forma. A segunda forma é o lance livre. O lance livre é um leilão. Então, assim, a pessoa vai ofertar um lance aqui de 60%, 70% de lance, vai contemplar. Qual que eu sei isso? Vai variar muito de grupo para grupo. Os grupos mais novos, os lances são um pouco mais altos. Os mais antigos, os lances são um pouco mais baixos. Né? Ah, como é que eu posso ter uma noção? A gente pega o histórico dos últimos meses de lance. Então, os últimos 3 meses, os últimos 6 meses do grupo, a gente vê o histórico e não costuma fugir muito dessa base. Com isso, eu trago uma previsão. Aham. Quer dizer que é uma certeza? No consórcio, a gente nunca consegue dar certeza 100%. Porque eu posso pegar o histórico, tá dando lá 65% de Isso lance. eu... E aí vem um maluco e dá 70%. Uhum. Pô, eu não tenho como controlar, né? Porque é fechado, a gente não sabe quem está Aham. ofertando o quê. Então, mas a Sempre gente traz uma previsão. pode... O erro não vai acontecer todo É, mês, né? O ponto fora da curva não vai acontecer todo mês. E se eu estiver te cortando, você desculpa, porque uhum. tem um delay no áudio aqui, eu não sei, a minha internet está meio ruim, eu não sei Nesse se às caso, vezes corto, você me desculpa. Pode falar. sim, tá. Por carta ou tem carta que tem mais de um lance livre, que dá para fazer uma média, tipo, dos últimos 6 meses, dos menor lance contemplado, no caso, e fazer uma média ali para você dar o A pegar uma gente, a gente maior do sempre, a gente sempre vai fazer essa estratégia, sabe, menor Emerson? e A gente contemplar. sempre, a gente sempre vai pegar, dependendo do projeto do cliente, a gente vai escolher um grupo que se encaixa melhor. E aí, naquele grupo, a gente vai estudar, tá, mas esses lances aqui, eles estão vindo numa tendência de queda, está sendo mais ou menos esse percentual, vamos trabalhar ele. Ó, primeiro mês ofertou aquilo, não contemplou, no mês seguinte a gente oferta um pouquinho a mais, só para a gente tentar trazer essa certeza, sabe? E aí a gente vai ajustando. Essa aqui é a estratégia mesmo. Então, o lance livre, independente de onde tiver a carta, deu 60%, 70%. Como foi o maior lance? Contempla, tá? No lance livre. Bacana. O que a Demicon fez? Nem todo mundo tem 70% para dar de lance. Aí ela criou o lance limitado. O lance limitado ele é um lance de 40%. Sim, Só que ele não concorre com. então, beleza. Tava dando uma falha. Pronto, voltou aí. Agora vai. Agora vai. Agora, cara, eu estava conectado com a antena lá de baixo. Vou compartilhar a tela aqui de novo. Tirar aqui. Pronto. Agora sim, vamos lá. A parte dos 40% ali eu não entendi. Vou te Eu entendi a explicar. parte. Ele é um lance diferente. Ele vai ofertar 40%, só que ele não vai concorrer com quem deu 70%, ele só vai concorrer com quem ofertar 40% igual a ele. Então, dentro de um grupo, vão ter várias pessoas que vão ofertar 40% e vão empatar. Concorda? Vamos imaginar que nós todos que estamos aqui nessa sala agora ofertamos 40% de lance nesse mesmo grupo. Empatão. Como que faz o desempate? Dentro do mês, quem tiver com a cota mais perto do número que foi sorteado. Então, eu vejo antes, o cronograma é assim, ó, para você entender o cronograma dos dias, né? Ontem foi dia 16, foi o dia de pagar, contribuir lá, pagar a contribuição dos boletos. No sábado, que é dia 18, vai ser o sorteio. Então, aqui eu vejo quem foi contemplado aqui no sorteio. A oferta de lance é na segunda-feira, dia 20. Então, quando eu vejo que número foi sorteado, aí eu vou te ligar e falar assim, Emerson do céu, a sua cota está aqui, ó, é a 1502. Você pode ofertar o lance limitado aqui de 40%, que você vai ganhar, você vai contemplar igual o cara que ofertou 70%. Por quê? Porque você está coladinho Uhum. Ah, aqui. isso é muito interessante. Então a gente analisa a estratégia de acordo com o que acontecer no sorteio. E o melhor, chamou um sorteado, chamou um lance livre e vai chamar um lance limitado. Bacana. O que a Demicon pensou? Falou, bom, já que nós estamos nessa pegada, vamos criar um lance que oferta menos até do que 40%. Eles criaram o lance fixo, que oferta 25%. E a mesma coisa, ele não vai concorrer com 40%, não vai concorrer com 70%, ele só vai concorrer com quem ofertar 25% de lance. Então, vão ter vários aqui no grupo que vão ofertar esse lance. Quem tiver mais perto da cota que foi sorteada no mês, contempla.
E no outro mês vai ser outro número sorteado, vão ser outras cotas que vão estar próximo, vai ser outras ofertas de lance. E ainda pegou e criou um lance que é o lance fidelidade. Esse lance fidelidade é bacana demais, porque ele é uma outra oferta de lance, como se fosse um lance livre, só que só pode ofertar ele, Emerson, quem está pagando em dia os boletos, quem contribui em dia. Porque no consórcio tem uma máxima, que isso é histórico, tá? Qualquer administrador é assim. 40% das pessoas paga atrasado. Porque antes de contemplar, eles não são devedores, eles são credores. Eles estão depositando um dinheiro numa poupança. Aí o cachorro fica doente, o cachorro ficou doente lá, não contempla. Ah, deixa de pagar aqui, acode o cachorro e depois eu pago o boleto. Sabe? Por quê? Porque não gera Isso mesmo. multa, não tem penalidade, então as pessoas atrasam. O que a Demicon fez? Contribui em dia, que você pode ofertar um lance livre, só que você não vai concorrer com todo mundo que oferta lance livre, você vai concorrer só com quem pagou em dia. E aí você reduz a quantidade de pessoas, o valor do lance cai. Então aqui a gente está falando de lances que vão ser de 22%, 20%, e isso aqui vai caindo. A fidelidade, grupos com fidelidade de 36 meses é na casa de 12% de lance está contemplando. Porque o cara pagou 36 meses em dia. Chega lá na hora de ofertar o lance fidelidade, às vezes tem só ele ofertando o lance. Então qualquer lance que ele ofertar, ele contempla. Sabe? Então é mais Uhum. uma forma, e aí também independe de onde estiver, quem ofertar o maior lance de fidelidade vai contemplar. Fora isso, tem os embutidos, quer dizer, o cliente ele pode ofertar sem ele ter dinheiro mesmo para ofertar de lance. A gente usa o embutido, que é quando a gente tira da própria carta um valor e oferta de lance. Não é a conta exata, mas só para você entender. Vamos pegar, pega uma carta de 100 mil reais, contempla essa carta de 100 mil reais, e depois eu pego e vou dar um lance embutido. Como que funciona Eu esse estava lance embutido? estudando isso. Ah, eu vou pegar 25% dessa carta para ofertar de lance. Se eu for Isso. contemplado, igual o lance fixo de 25, eu posso fazer isso. Eu oferto 25% de lance. E eu posso ofertar 100% dele embutido. Só daí no Aí, só cálculo que daí final. você não vai pegar os 100 mil. Você vai pegar 75. Porque Só 25 daí. mil é como se a gente emprestasse para você utilizar e dar o lance. Só que você Isso, mas segue daí eu. pagando a parcela normal de 100 mil, como se fosse de 100 mil. Uhum. Porque Só vai no, aumentar. No cálculo final do consórcio, ele só vai aumentar a quantidade de juro que você pagou, só que você conseguiu contemplar ela mais ligeiro, né? exatamente. E, No e o caso do. melhor, sem colocar dinheiro do seu bolso. Isso, no caso de imediatismo, né? Não querer tirar dinheiro do bolso, nessa ocasião ele até compensa, porque comparado com financiamento, se você conseguir tirar esse dinheiro logo, né? Ele compensa, né? Exatamente. Então, imagina o seguinte: se você contrata hoje uma carta de 100 mil, o que a gente tem de taxa é 24%. Esses 24% vai ser dividido por 220 meses, 240 meses, tá? Mas o que você vai pagar de dinheiro mesmo é 124 mil. Você vai pegar 100 mil e pagar 124 mil, certo? Se você contempla no lance de 25%, quer dizer, nós vamos descontar 25 mil da sua carta de crédito. Então, de novo, essa aqui é só para ficar mais fácil, a conta não é exatamente assim, porque junta com a conta em cima do saldo, mas seria você pegar 75 mil e pagar 124 mil. Então, esse cálculo financeiro aqui, realmente, o custo financeiro vai ficar um pouquinho maior, mas vai ficar infinitamente menor do que um financiamento. Infinitamente menor, né? Então, com isso daqui, e aí vem a outra coisa. Por exemplo, o lance fixo, a gente pode embutir 100%. No lance limitado, a gente embute 50%. Então, eu dou 20% do meu bolso e 20% eu puxo da carta. No lance livre, a maioria dos grupos a gente pode embutir 50%. Fidelidade, tem grupos que é só em dinheiro, vai ter grupo que pode embutir 50%. Tá? Então, é muita possibilidade de contemplação. E na Demicon é o seguinte, a gente não segura o crédito. Tudo aquilo que a gente arrecada, a gente entrega de crédito. O que a gente arrecadou, a gente entrega de crédito. Se der para contemplar um sorteio, lance livre limitado, fixo e fidelidade. Tem dinheiro ainda no grupo dentro do mês? Chama mais um lance livre, mais um limitado, mais um fixo até acabar. E aí no outro mês, arrecada o dinheiro de todo mundo dia 15, tem aqui 5 milhões. Tá bom, vai lá na Assembleia, dá para contemplar quantas pessoas? 10, 12, 15, vai contemplando. Então a gente entrega muito crédito. A gente entrega muito crédito. Ô, Dan, pergunta para ele se tudo que ele estudou de consórcio
Ele viu que como a Demicon que tem muito mais chance de contemplação. Porque você que está estudando aí, tem muita empresa que trabalha com consórcio, mas todas essas formas de contemplação, essas estratégias, eu duvido que você tenha Só a visto. Demicon. Não, até entrei no Banco do Brasil e saí, sabe? Porque não, não me agradei. Daí eu Ó, até eu fui. tava indo em outros bancos, sabe? Só Aham. que não cheguei a ir em todos para perguntar, né? Eu vou passando e vou perguntando, né? O que me agradar, eu posso. No consórcio, assim, eu fui gerente de produto do Bradesco, da Bradesco Vida e Previdência. Eu trabalhava com consórcio lá. O consórcio pelo banco, o banco ele contempla o mínimo possível, porque ele pega o dinheiro de todo mundo, entrega o mínimo por lei e aí ele trabalha com o dinheiro para ele ganhar dinheiro, Isso, né? ele quer só o dinheiro, né? Exatamente. E aqui é o contrário. E assim, e uma coisa que você vai ver, eventualmente, você pode até encontrar alguma empresa que tenha taxa de administração menor. A nossa é uma das menores, mas tem algumas que você vai encontrar um pouco menor. Mas no consórcio o que conta muito é a entrega do bem, a entrega do crédito. Então, primeiro, a Demicon é uma das empresas que mais contempla nos grupos, exatamente por conta dessa cultura de não segurar crédito, de entregar crédito. Em segundo, a gente é uma empresa que é muito ágil na liberação do dinheiro. Então, quando a gente vai Uhum. liberar crédito para fazer uma reforma, uma construção ou aquisição de um bem, vai demorar em torno de 35 dias, 40 dias para a liberação do dinheiro. Às vezes, um Sim. financiamento demora 6 meses. As outras Dependendo administradoras, dependendo do perfil, dependendo como tiver o Pronaf, Pronamp ali, demora mesmo. exatamente, a gente vê isso aqui, cara, demora demais. Então, assim, a gente sabe que vai demorar muito, e na DMQL é muito ágil. Então, quantidade de contemplação, prazo e prazo para liberação, isso conta demais. Então, dentro de todas essas estratégias, a gente consegue trabalhar para liberar o dinheiro para você. E aí vem algumas perguntas que eu tenho que te fazer para a gente entender como poder ajudar mais. Você pode me falar isso agora, porque essa conversa aqui, ô Emerson, é para a gente se conhecer, para você conhecer um pouquinho mais da Demicon. Mas Sim. hoje não vai ser um dia que a gente vai falar de valores, eu não vou te falar, vai ficar em tanto, corre assinar a proposta, porque, cara, aqui na Demicon a gente não faz joguinho, sabe? Então é bem tranquilo, porque é um projeto grande, é para o Sim. seu negócio, ninguém aqui tem pressa, ninguém vai morrer de catapora mal curada, tá tudo tranquilo, Como tá? tem filial até em Curitiba, às vezes a gente pode até dar um pulo ali, Se dar uma quiser, olhada. eu É te filial, falo não é a até. matriz, É né? a matriz mesmo. Então, assim, se quiser ir conhecer lá, eu passo o telefone, o contato do diretor. Vocês podem ir lá conversar com a diretoria, sabe? Mas lembra de fechar com a gente, por favor, porque daí conta produção pra gente, né? Por favor, Então né? tá bom. Não vamos esquecer dos colegas aqui. Mas você pode ficar totalmente à vontade. De verdade, eu passo o endereço, você chega lá, conversa com a diretoria, conversa com os gestores lá, não tem problema nenhum. Vai direto na matriz, toma um café top lá. Se gostar de café, o café lá é excelente. Então, aí eu tenho que fazer algumas perguntas, porque dependendo dessas perguntas, a gente constrói um projeto de um jeito. Por quê? Uhum. Agora entrando mais específico no seu projeto. Vamos supor, você já tem ideia mais ou menos do valor que você estava pensando em tomar? A gente consegue liberar de Aí, 80 mil a 70, 80 milhões. Então, dentro disso, a gente consegue liberar. Eu vou precisar aham. só entender o quanto você precisa para eu te falar, tá, com a sua garantia eu consigo liberar esse valor ou não. Então, sendo bem sincero, o que eu preciso saber é o seguinte: primeiro, quanto que você quer? Quanto que você Essa precisa? parte ainda a gente não chegou assim, porque se a gente olhar imóvel lá para comprar, vai depender do valor do imóvel, às vezes. Às vezes até meu tio vai querer entrar de sociedade, daqui a pouco meu tio vai querer comprar, depois que vê a gente fechando isso aqui, ele vai querer comprar, né? Porque até aqui eles são tudo mais conservador nessa parte, assim, tem Sim, medo e tal. E daí eu vou estudando essa parte para ver como que faz, que boa. entra, né? E é bom isso, porque primeiro você traz um olhar mais moderno, mais novo. É bom que vocês podem dar um pulo lá em Curitiba, conhecer a matriz, é bom levar seu pai, seu tio lá, é legal isso, tá? Vocês vão ver que é uma empresa Uhum. que começou com o Dr. Raul há 30 anos, hoje é a filha dele que toma conta da empresa, é uma empresa familiar e cresceu absurdamente, então isso é legal. Você deve ter visto nos vídeos do Pablo Marçal falando sobre o consórcio. O Pablo Marçal, Já. ele é cliente nosso, tá? Um dos diretores da empresa lá de Curitiba que atende o Pablo Marçal. Já há anos que ele alavanca capital com a gente.
Roberto Justus é sócio e alavanca capital com a gente. Então, assim, isso traz um respaldo. Por isso que eu gosto de falar bem disso, sabe? Falar das empresas, New Holland, Mitsubishi, porque traz uma segurança. Então, esse valor aqui, eu preciso ter mais ou menos um norte para construir para você. Se você falar, não tem, tudo bem, eu vou construir alguma coisa com base nos imóveis que você tem aqui. Fala, ó, daria para liberar tanto. Outra coisa, para quando? Daniel, nós estamos pensando, nós estamos investindo, a ideia é final de 2024, começo de 25, para começo de 2024, para comprar Papai Noel ainda agora, dezembro. Para quando? Por quê? Para a gente determinar e alinhar um pouco das expectativas. Porque tem uma relação, Emerson, que ela é muito direta aqui com a gente, tá? Que é a relação do tempo com o dinheiro. Se você tiver pouco tempo para, quer dizer, eu preciso do dinheiro muito rápido, nós vamos ter que trabalhar com valor de lance mais alto. Se você falar assim para mim, não, Daniel, tá tranquilo, eu tenho bastante tempo, posso esperar. A gente pode trabalhar com quase nenhum ou pouquíssimo dinheiro de lance. Essa relação aqui é mais você que vai me passar do que eu vou te passar, tá? Então, por isso que para quando é importante você pensar e o quanto você tem. Quanto que você tem de recurso? Por exemplo, para a gente trabalhar os lances. Daniel, e aqui tanto faz o valor que for. Daniel, eu tenho 200 mil, eu tenho 1 milhão que eu posso trabalhar lance. Daniel, eu não tenho, como diz aqui em uma pessoa, eu não tenho um pau para dar no gato. Eu não tenho R$ 1 para ofertar de lance. Não tem problema, a gente vai ter estratégias dentre todas elas. A questão é, se eu tenho um recurso, eu consigo trazer uma previsibilidade e acelerar o processo. Se eu tenho menos recurso, talvez alongue um pouco mais o prazo, mas a gente consegue executar o projeto do mesmo jeito. Essa questão aqui, e um valor, eu sempre falo assim, um valor ideal de parcela, tá? Qual que é um valor ideal que cabe no orçamento, que fica tranquilo, sem sangrar a empresa, mesmo que não seja uma PJ, não sangrar o negócio da família. Porque eu sei, por exemplo, assim, eu liberei muito crédito rural e eu sei que muitas vezes o pessoal ficava 100% tomado com uma parcela muito alta e era assim, vendeu o almoço para pagar a janta. Então a gente não quer isso, eu quero que fique uma coisa dentro do orçamento, que fique bacana para estruturar o negócio e o projeto rodar. Essas 4 coisas aqui, depois você vai alinhar com ele, vai me passar para a gente desenhar o projeto. Por que eu estou falando isso? Eu consigo liberar, Emerson, o valor que você quiser dentro da garantia que você tiver para me entregar. Então, a gente está falando aqui de mais ou menos 3 milhões em garantia. Na Demicon, não precisa ser um imóvel só. Eu posso pegar vários imóveis para liberar o valor total. Eu posso pegar um imóvel gigante e colocar várias cartas pequenas nesse imóvel. Tá? Por quê? Porque a nossa alienação ela é do tipo lastro, é como se fosse um guarda-chuva. Eu só sei desenhar a casinha, tá? Então, tendo o imóvel, vale 3 milhões, eu consigo liberar aqui 80% disso. Então, se a gente está falando de 3 milhões... No caso, em um mesmo imóvel, eu posso fazer tipo uma carta pequena agora e daí a outra lá para frente? Pode. Então, no imóvel de 3 milhões, a gente pode liberar aqui até 2 milhões e 400 mil. Com essa garantia, eu consigo liberar até 2 milhões e 400. E aí vem as estratégias. Eu tenho que pegar 2 milhões e 400 de uma vez? Não. Daniel, tá, mas para eu contemplar uma carta de 2 milhões e 400, eu vou ter que dar 1,5 milhão de lance. Eu não tenho 1,5 milhão de lance para contemplar essa carta. Calma, a gente consegue. Dependendo do valor que você tiver aqui, o quanto você tiver para a gente trabalhar o lance, vai ser a estratégia que a gente vai fazer aqui. Eu vou te falar uma ideia, que é a ideia da estratégia que a gente utiliza, e depois a gente adapta isso para a sua condição que você vai levantar com a sua família para a gente desenhar um projeto certinho. Mas é mais ou menos assim. Imagina que eu tenha 100 mil reais. Eu tenho 100 mil reais guardado, tá? E eu preciso levantar, eu quero levantar, eu tenho aqui esse imóvel que tem essa garantia, mas eu preciso levantar aqui 500 mil reais.
Né, eu tenho aqui esse imóvel, mas eu preciso só de 500 mil. Tá, joia? Você tem aí 350 mil para contemplar para dar de lance? Não, eu só tenho 100 mil. Mas eu preciso de 500 mil. Caramba, vou beber uma água. Engasguei. Bacana. Eu tenho 100 mil. Para um projeto desse, eu tenho que tentar trazer uma previsibilidade para você. Então, eu sei que com 100 mil, eu olho no histórico dos grupos aqui, eu, com uma certa tranquilidade, eu contemplo uma carta de 150 mil. Então, eu pego uma carta de 150 mil, oferto um lance de 100 mil e contemplo ela. Por quê? Porque o histórico mostra isso, vai estar dando ali 65%, 70%, eu contemplo. Você entende que eu pago o lance hoje de 100 mil, 35 dias depois, eu vou receber 150 mil. Porque é uma reforma, o meu imóvel vale 2 milhões e 400, eu dou uma entrada como se fosse fazer uma reforma, alieno o imóvel, e desse imóvel aqui, que comporta até 2 milhões e meio de garantia, eu vou tomar dele essa diferença aqui. Pega aqui 50 mil. Então, esse aqui é o que entrou de dinheiro novo na sua conta. Saiu 100 mil e entrou 150 mil. Tranquilo? Entrou 50 mil novo. Então, desses 150 mil que entrou na sua conta, 100 mil você vai guardar para o mês seguinte. E esses 50 mil você define se você usa, se você deixa ele guardado, você faz. No outro mês, você vai pegar e contemplar outra carta de 150 mil. Você vai separar os seus 100 mil, vai ofertar de lance de novo. E uma segunda carta de 150 mil e vai entrar mais 50 mil novo. Eu não precisava de 500 mil? Eu vou repetir essa operação aqui, ó, por 10 meses. 10 vezes. No final de 10 meses, eu vou ter os 500 mil líquido na minha mão. Eu vou continuar tendo os meus 100 mil que eu já tinha, que eu estava ofertando os lances. E eu vou pegar esse dinheiro aqui e vou utilizar onde eu quiser. E o que ficou alienado? Dessa alienação aqui, ó, cada mês eu fui jogando aqui 100 mil, 100 mil, 100 mil, tá? E vai ficar alienado nela 500 mil, é um pouquinho mais, porque é o saldo devedor, mas vai ser ficar alienado esse valor e você vai ter os 500 mil para você poder utilizar. Esse é o projeto. Tá, e se eu precisar de mais, Daniel? Você vai adquirindo e vai jogando aqui, até completar a garantia desse imóvel ou de todos os imóveis que você tiver. Mas, Daniel, eu preciso comprar de cara 10 cartas de 150 mil para eu levantar 500 mil? Eu vou estar pagando 1,5 milhão para pegar 500 mil? Não tem, nossa, vai ficar muito caro. Não, porque toda vez que você oferta um lance livre, a sua parcela ela reduz proporcional ao lance que você deu. Então, primeiro, aqui embaixo, você não vai estar pagando lá por 1,5 milhão. Vai ser um valor um pouquinho mais alto do que uma carta de 500 mil? Vai. Mas vai ser muito menor do que 1,5 milhão, porque toda vez que você oferta o lance, ela vai reduzindo a parcela. Então, você vai ficar com uma parcela pequena, com os 500 mil, e o seu imóvel vai estar alienado para a gente, só isso. E ainda com margem para a gente usar mais. Eu preciso pegar as 10 cartas de 150, essa aqui que é a grande estratégia. Porque imagina o seguinte, vou fazer aquela regrinha de novo, tá? No grupo, vai que do número 1 ao grupo 3 mil, a cota 3 mil. Você concorda que se você tem uma cota, você tem uma chance de ser sorteado e uma possibilidade de ofertar lance, certo? 10 Se você tiver 10, você vai ter 10 chances. E a gente esparrama as suas cotas aqui no grupo estrategicamente. E por que eu esparramo? Porque nesse mês vai ter um sorteio e foi sorteado aqui. Poxa, Emerson, você não foi sorteado, cara. Mas ó, você tem duas cotas que estão aqui pertinho. Nessa cota aqui, vamos ofertar 25% embutido. E nessa aqui também. Porque 100% embutido, não tem que sair do seu bolso. E nessas cotas que estão aqui longe, ó, a gente segue o nosso projeto e a gente oferta 100 mil nelas. Só que olha que ideia, o Emerson. Nessa daqui, a gente vai ofertar 100 mil. Nessa aqui, a gente oferta 90. Nessa aqui, a gente oferta 80. Nessa aqui, a gente oferta 105. E nessa aqui, 110. Por quê? Uai, o histórico está falando que aqui vai contemplar. Mas se nesse mês alguém ofertar menos e você puder contemplar pagando 90 mil só, melhor para você. Aí o que você faz? Você paga só esse daqui e os outros você não paga, não tem prejuízo, não tem nada.
você vai pagar o menor lance que contemplar a sua carta. Aí eu falo assim, Emerson, cara, nesse mês vem um maluco e deu 108 mil aqui de lance. Mas tem uma das cartas que a gente ofertou 110 mil. Você quer exercer esses 110 mil? A gente contempla. Se não, a gente deixa para outro mês. Aí você define. Mas a gente tem possibilidades. E no outro mês? Ah, no outro mês contemplou uma outra carta aqui. Nossa, deu certo, fui sorteado. Massa. Essa aqui você já pegou 100 mil já líquido. Joga lá. Mas você tem uma aqui pertinho também, cara. Você não quer ofertar 25 e contemplar uma segunda carta dentro do mês? Pode. É uma outra carta, a gente oferta os 25, contempla, e aí você fala, ah, não, esse mês eu já fui sorteado, eu não quero nem ofertar lance. Já peguei o crédito desse mês, tá bom. Tá ótimo. Não, ó, fui contemplado no sorteio, vou ofertar os 25, e nessas aqui que estão longe, pode ofertar 100 mil de lance nelas. Que é a que deve contemplar, a gente pega também. Contempla 3 cartas no mês. Pode. Então, quanto mais cartas a gente entra no projeto, a gente otimiza essa operação aqui. A gente otimiza a contemplação de cartas. E é isso aqui que quem alavanca capital com imóveis mais faz. Qual que é o benefício? O benefício é isso. Você vai conseguir contemplar e buscar uma contemplação com sorteio com lance fixo embutido melhor. Apesar que o projeto todo é construído em cima do lance livre. Isso aqui é crucial. É o pior cenário, é o mais caro, tá? Da operação é contemplar com lance livre. A questão é, a parcela, o valor de parcela inicial, ele é um pouco mais alto, porque você vai comprar aqui 1,5 milhão, você vai começar pagando lá em cima, só que cada contemplação de carta, a parcela vai caindo até chegar próximo da parcela normal de 500 mil. Só que desse jeito eu consigo te trazer uma previsibilidade para liberar os 500 mil líquido, que só 100 mil não contemplaria. Se você falar assim, não, eu quero uma carta de 500 mil e eu tenho 100 mil para contemplar. Para ele falar, cara, a gente vai tentar o lance de 40%, os 25% embutido, mas eu não consigo trazer uma previsibilidade nessa operação. Para projetos, a gente foca no custo mais caro, que é o lance livre, e projeta contemplar cartas nos lances mais baratos, que é aquele que contempla sem o seu dinheiro, só no lance fixo e no sorteio. Tá? Então, nisso daqui, obviamente é um exemplo, mas na hora que você me der isso aqui redondinho, a gente constrói isso. O que que eu vou fazer agora? Você tem alguma dúvida? Por enquanto, eu tô aprendendo bastante. Massa, Tá? massa, legal. Legal Pode demais. continuar. Isso é bom. Então aí, o que que a gente faz agora, Emerson? Essas perguntas aqui, ó, o Wendel vai te passar por escrito ali no WhatsApp para você discutir com seu pai, com sua mãe, tá? Quanto que a gente teria, para quando que a gente está precisando desse recurso. Obviamente, quanto mais tempo a gente tiver para executar, mais barato fica a operação. Então, nossa, eu vou, sei lá, eu estou planejando para eu ter um silo, construir um silo para usar na safra do ano que vem. A safra de cana está sendo colhida agora. A safra de soja, quando que é a próxima leva de colheita? Agora a próxima? É, Março, mais ou menos, começa. Fevereiro, março, começa. quer dizer, tá, fevereiro, março. Já está bem em cima para a gente levantar para construir alguma coisa para levantar recurso maior para março. Mas vamos imaginar que você vai planejar esse ano para o outro ano. Ou levantar um recurso ali para o meio do ano. Bacana. É que eu usei o negócio do silo, da soja, me lembra muito do silo para estocagem. Então, assim, mas bacana. Tá, para a próxima safra, vamos organizar. Quanto que vai ter, para quanto que a gente precisa, qual que é um valor que não vai sangrar muito a operação, que vai ficar tranquilo. Você vai mandar certinho. Independente disso, eu vou montar um projeto liberando 2 milhões e 400 mil, usando um valor médio ali, sei lá, uns 200, 300 mil para ofertar lance, porque é um valor que ele sai da sua... e outro detalhe que eu esqueci, tá? Na primeira contemplação aqui, o tempo que demora é 35 dias para liberar o dinheiro para você. Quando a gente tem várias cartas, da segunda em diante são 7 dias. Você paga o boleto do lance na segunda, na outra segunda o dinheiro está na sua conta. Por quê? Quando contemplou a primeira, a gente já provisiona todas as demais. E aí é um processo protocolar. Ele é mais rápido no cartório para liberação. Então a Demicon libera o crédito muito mais rápido para sua conta. Então a gente agiliza isso. Então às vezes o dinheiro sai da conta num horário, na outra semana o dinheiro já está na conta de novo, tá? Então eu vou fazer mais ou menos uma ideia.
usando, sei lá, uns 300 mil para trabalhar lance, para liberar 2 milhões e 400. Mas, Daniel, eu não vou precisar de tudo isso. Tudo bem, daí na hora que a gente for apresentar, você fala, não, Daniel, a gente pensou que nós vamos precisar de 1 milhão, 800 mil. Não, não tem 300 mil, vamos trabalhar com 100 mil. Aí, na hora da gente apresentar o projeto, a gente vai alterando e fazendo isso juntos, tá? Porque daí agora a gente já pensa até mais ou menos no grupo, nas parcelas, quantidade, bonitinho, e a gente vê, ó, ficaria, esse projeto para liberar tanto, ficaria em tantos mil reais de parcela inicial, depois de tantos meses teria liberado todo o crédito, fica tanto em garantia, tal, e aí a gente desenrola dali para frente. Pode ser? Sim. E aí você me fala. Sim. Aí depois você fala, pô, não, Wendel, não, a gente não vai ter 300 mil para trabalhar isso não, cara. Vai ter 50, vai ter 100, vai ter... Cara, a gente pode trabalhar com 600 mil que tem aqui para a gente trabalhar isso, esse lance, uma vez que o dinheiro vai e volta, a gente consegue. O que tiver, a gente ajusta depois. Sim, no caso, a forma que vocês mais trabalham do consórcio, tipo, com o imóvel que a gente tem, no caso, é a reforma. Daí, quando é para comprar um bem novo, daí já é uma forma diferente, no caso, mas todas as formas de contemplação para os consórcios seguem a mesma regra. Exatamente. As formas de contemplação vão ser as mesmas para todos os grupos. Para eu te alavancar um valor desse, eu preciso usar um imóvel seu, porque você vê, eu não consigo alienar um imóvel de terceiro por partes. Ele teria que autorizar isso. Não dá. Então, se você quiser adquirir um imóvel, cara, eu preciso comprar uma casa lá em Tocantins. Aí é um outro projeto. Aí eu tenho que pegar Qual que é o valor da casa? A casa vale 500 mil. Aí eu tenho que pegar uma carta de 500 mil, contemplar essa carta de 500 mil, por quê? Porque os 500 mil tem que cair na conta do vendedor da casa e aí a casa transfere para vocês. Aí é um outro projeto. Mas como que vai contemplar essa carta? Sorteio, lance livre, lance limitado, lance fixo e fidelidade. Daniel, eu quero fazer esse projeto usando meus imóveis aqui e alavancando recursos de pouco em pouco. Perfeito, dá para fazer? Dá. Como que eu contemplo essas cartas? Sorteio, lance livre, limitado, fixo e fidelidade. É a mesma forma. Daniel, quero comprar um caminhão. Quais são as formas de contemplação? Sorteio, lance fixo, lance livre, limitado, fixo, fidelidade. Mesma coisa. Nesse caso daí, que nem se eu fizer a forma de alavancagem sobre os próprios imóveis, né? No caso de comprar um novo, às vezes posso colocar, tipo, alavancar, sacar o dinheiro desses imóveis, no caso, que nem que eu alavanquei, e comprar o bem novo lá da fábrica de outra forma, né? Perfeito. Você pode usar esse crédito, por exemplo, alavanca nos imóveis que você tem, pega 2 milhões e meio, vai lá e compra 2 milhões e meio em imóveis, à vista. Os seus imóveis ficam alienados, você compra outros à vista. Aí depois você pode repetir esse projeto usando aqueles imóveis que vão estar quitados para alavancar mais 2 milhões e meio. Sim. Pode. Aí fica tem... Você contribuindo com as parcelas, você pode fazer isso aí eternamente. Isso aí. É que até a gente olha a questão de compra de fazenda lá no Tocantins, e às vezes consegue até fazer um prato ali no cartório para comprar parcelado, né? Um imóvel, uma fazenda, né? E às vezes passa um pouco pro teu. Já tá meio passando pro nome, né? Nesse processo de transição, às vezes a gente consegue pegar o próprio imóvel que a gente está comprando e fazer uma alavancagem, né? Para poder pagar para a pessoa que tá vendendo, e a gente já está. Dependendo do acordo que você fizer, o que a gente precisa é assim, o imóvel ele tem que estar no seu nome para a gente conseguir fazer essa alavancagem. No nome quitado e sem dívida, né? Quitado e sem dívida. Se tiver no seu nome, a gente consegue fazer isso. Se você fizer um acordo, o cara transferiu para você ir pagando, já está no seu nome, a gente consegue fazer isso aí sim. Outras coisas, quero comprar um imóvel, sei lá, quero comprar alguns imóveis para colocar para alugar. Independente desses projetos aqui, você pode comprar um imóvel com a carta de crédito do consórcio, a carta de crédito aluga o imóvel, esse aluguel paga a parcela, te dá uma margem para você comprar uma outra carta para comprar um outro imóvel, assim você vai construindo patrimônio, aí você consegue fazer muito negócio. Alavancagem imobiliária, né? Dessa parte. Perfeito. Então a gente consegue. Muito bem, é isso daí. Qualquer dúvida que você tiver, aciona o Wendel. Eu vou subir isso aqui para minha plataforma lá no YouTube, daí eu mando o link, ele te manda o link, se você quiser assistir de novo, assistir com seus pais, sabe? Se surgiu alguma dúvida, anota, manda para ele, a gente vai tirando aqui, e aí a gente vai desenhar esse projeto. Na semana que vem,
talvez não, porque minha agenda já está quase fechada semana que vem. Se a gente não conseguir Sim. falar semana que vem, a gente fala na outra. A gente já marca um Aham. horário, aí a gente apresenta o projeto, tudo bonitinho, as fases, quanto que ficaria inicial, e aí você já volta. Não, Daniel, olha, a gente vai precisar de tantos mil, eu já ajusto na hora aqui para te apresentar. Viu, Daniel? Só para saber, a filial de vocês é de qual região do João Brasil? Pessoa. Eu estou em João João Pessoa. Pessoa. João João Pessoa, Pessoa. na Paraíba. Aqui, assim, um dos diretores da empresa se mudou para João Pessoa para a gente fazer esse trabalho de expansão aqui. A sala dele é aqui do lado da minha. Hoje ele está no Rio de Janeiro, visitando as unidades lá no Rio. Dá para perceber que o meu sotaque, eu não sou daqui, eu sou do interior de São Paulo, mas me mudei para cá para trabalhar também, fazer essa expansão aqui. Mas a gente atende o Brasil inteiro. Eu particularmente, tenho clientes esparramados no Brasil inteiro. Eu tenho bastante amigos aí em Florianópolis. É. É. Eu moro na divisa com o Paraná, no Planalto Norte, né? Aham. Para mim, Ali. acho que fica até mais perto de Curitiba do que Florianópolis mesmo, mas a Que gente sempre massa. acontece nas praias. Que cidade que é aí? Aqui é uma cidade bem pequena, é Irineópolis o nome da cidade. Irinópolis? Irineópolis. Irineópolis. Porque Irinópolis eu conheço. Irineópolis eu não lembro de ter visto. É uma Mas cidade bem pequenininha. não, é bacana demais. Cara, é pertinho, pertinho. Depois eu passo o endereço lá da matriz, se vocês quiserem ir lá conhecer, visitar lá. Fala, ó, estamos sendo atendidos pelo Uhum. pessoal lá de João Pessoa. Então, beleza, pelo Não, Daniel. Desenvolvendo. exatamente. Aí a gente manda bala, mas é um projeto bem legal, bem bacana mesmo. Vai dar para a gente construir bastante coisa. E aí você vê, pode usar para alavancar os caminhões, tratores, a construção dos silos. Cara, dá para fazer muita coisa, dá para comprar muitos imóveis. Daí o Sobre, projeto ele vai se retroalimentando. sobre trator que a gente já tem, que daí o trator é tipo em 100 mil mais ou menos, mas é um trator que já está quitado, tá no nome do meu pai e tal ali, pode É, usar? o trator não, porque a gente não consegue fazer esse esquema de alavancagem com motores. Então eu não consigo pegar o meu carro quitado, usar uma carta de motores para eu sacar. Isso eu não consigo, porque é um outro processo administrativo. A gente Sim. consegue fazer essa alavancagem com imóveis porque a gente entra como uma reforma. E aí no processo de reforma eu Aham. consigo liberar até 80%. Mas daí no caso de compra de veículo novo, daí Aí é segue aquele outro normal. tipo de. Daí pode Aí fazer, né? segue, Mas segue, é como se fosse o alavancagem processo de daí só. aquisição. Exatamente. Aí é como se fosse o Isso. processo de aquisição de um imóvel. Contempla a carta, Uhum. vai lá e compra o veículo. Então, eu tenho um Sim, trator. Dá para usar esse trator? Não. Mas vai chegar uma hora que você vai ter que trocar esse trator. sim. Então, o que Daí que a gente faz uma faz? carta. Faz uma carta, sei lá, se o trator novo vai custar 250 mil, você faz uma carta de 250 mil de motores. Aí você pode até negociar, vai lá na loja e fala assim, ó, quanto você paga no meu trator? Te pago 100 mil. Então tá bom, você paga 100 mil, você fica ofertando 100 mil de lance na sua carta aqui. Quando contemplar, você leva o trator lá, o próprio boleto, o próprio comprador já paga o boleto e você já compra o trator novo com ele lá mesmo. Então você já deixa o velho, dá o boleto, ele paga, você já sai de lá com o trator novo. Porque de veículo é Sim. mais rápido ainda, em 7 dias, de 7 a 10 dias a gente já liberou o crédito. Então isso facilita Tá muito. bom. Mas é isso então, Muito obrigado por toda bom. a aula que você deu Imagina, que sobre bom, que a bom. É contemplação, bom que hein? ficou bem, ficou bem. Eu gosto de falar assim, falar bastante da empresa, as formas de contemplação toda. E agora a gente Sim, desenha esse projeto e a gente agenda para a semana que vem ou para outra para apresentar. Aí é bom que seria até bom sim, se no dia seus pais estiverem juntos, pode marcar um outro horário que fique mais sim. tranquilo, porque daí eles já tiram as Uhum. dúvidas deles também. É bom a gente conversar cara a cara assim. É. Beleza. Beleza? Até eu estava estudando isso e caiu uma aula muito boa sobre Bacana isso e até uma demais. empresa bem bacana. Não, Já a tá falando Demeco, isso é muito comigo. bom, isso é Valeu. muito Já bom. tá falando comigo. Ô, Ô, Emerson, Emerson, então, então, como você tinha passado para a gente, e aí você tem esses projetos, tem a ver com seus pais aí também, e você estudou sobre o consórcio, como levantar esse capital aí de uma maneira de um crédito mais fácil, mais barato, né? Então, Uhum. você entendeu todas as estruturas aí, a gente mostrou para você, o Daniel especificamente, para que você pudesse entender quais são as possibilidades, tá? Então, é muito mais do que você imaginou, dá para você levantar um capital alto. Você não precisa colocar todo o seu crédito ou todo o imóvel. Você pode ter vários imóveis, você pode fazer várias cartas.
Então, assim, você pode montar a melhor estratégia para alavancar esse capital para fazer a empresa de vocês crescer, fazer o negócio de vocês crescer. Tá certo? Eu mandei para você no WhatsApp lá já as perguntas, e aí a gente vai conversando, vamos formulando. Ah, conversei com meu pai, isso aqui, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, dá. Vamos montar um projeto, a gente monta a melhor estratégia, como eu falei para você. Dinheiro não é uma coisa assim, vamos ligar e a gente conversa. Não. Vamos estudar, vamos ver o que é melhor para você. Aqui a gente gosta de sentar para que você possa ter uma solução que te atenda e realmente resolva o problema de vocês aí e consiga concretizar o sonho de vocês. Tá certo? Uhum. Tá certo. Perfeito, muito bem. Muito obrigado. Depois eu mando o link da reunião lá para vocês. E a gente vai se falando. Valeu, meu Beleza, irmão. Até mais, Obrigado. um abraço. Valeu. Obrigado. Até. Até.